Hello, meu povo, e vamos começar mais um episódio Podcast com a Helena Freire, falando sobre home care para você que tá aí tentando entender esse segmento, maratona todos os episódios porque tá maravilhoso. E hoje eu estou com uma pessoa importantíssima que tem uma história comigo no home care, que é a enfermeira Tatiane do Amor Divino. Eu falo o nome completão, porque a Morena, ela tem respeito e vai contar a história dela um pouquinho pra gente também. Além disso, a minha equipe, né, me trouxe de surpresa, assim, uma familiar de uma paciente, né, que é a Larinha, que está há 7 anos. Isso. 7 anos de home care. Eu achei, assim, isso surpreendente. Por quê? Porque a gente vem trazendo o segmento do home care, a gente vem trazendo as visões dos clientes, as visões das cooperativas, mas que tal a gente ouvir um lado que pouco se escuta, que é do familiar, que tá ali convivendo com esses profissionais. E aí, tá maravilhoso, né? Então vamos começar. Primeiro eu vou começar logo com Tati. Como é que você tá? Me conte. Bom dia, meu povo. Tô bem, consegui um tempinho naquela escala apertada para conseguir vir participar um pouco aqui do podcast com a Helena Freire. Depois de nos enrolar bastante, desculpa, falei. E poder contribuir e ouvir um pouco também o outro lado, né? Como ela trouxe, muito bem falado. Um lado que é pouco ouvido, mas que é muito importante. E você, me conte. A gente se conheceu em uma cooperativa, né? Sendo gestoras de escala, as duas verdes. Não sabia de nada, amiga. Verdade. Gente, foi um momento muito desafiador, acho que para ambos, né, que tava ali participando daquele processo, e quanto aquilo nos trouxe crescimento pessoal e profissional, e um amadurecimento absurdo. Atualmente eu trabalho como coordenadora em um hospital, na parte da regulação desse hospital. Peraí, foca. Você começou no home care e hoje Isso. você é coordenadora de um hospital. E aí dizem que o home care não traz crescimento. Traz. Mas é a gente que faz o nosso Com crescimento, né? certeza. É o próprio profissional. O home care trouxe para mim, né, assim como para você e os outros colegas que participaram conosco ali, uma oportunidade absurda. Tinha acabado de sair da faculdade, não tinha noção, não que era cooperativa, e participei de um processo seletivo, no qual eu tinha certeza que eu tinha tomado uma nota péssima na prova, porque eu não estudei o que era cooperativa. Eu fui estudar o que era cálculo de medicação, feridas, entre outras questões, mas mesmo assim eu fui aproveitada. Né? Então, aprendi muito ali. Dali entrei em uma home care também. Atuei na base de um home care durante 1 ano e 8 meses. Dentro desse home care, eu tive a oportunidade de assumir a coordenação da remoção, que é um segmento diferente do que eu faço hoje. Uma escadinha, né, Isso. Tati? E aí, dentro dessa home care, atuei na parte da coordenação da remoção. Consegui uma proposta na UPA, entrei no NIR de uma UPA, que eu não sabia também o que era aquilo. Então, fiquei Meu fazendo parte Deus. do núcleo integral de regulação da UPA. E aí as coisas foram melhorando, precisei me ausentar porque eu fiquei administrativa nessa outra empresa. E depois veio a proposta para assumir a coordenação da regulação de um hospital. Eu decidi me desafiar, né? Decidi conhecer esse novo segmento. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando a gente trata do ambiente hospitalar, é diferente de um home care. Então, assim, tá sendo um novo desafio, né? Tô aprendendo muito, mas a parte do home care continua aqui dentro de mim ainda. Agora, eu acho interessante, né, como que ela veio do home care, do administrativo, que é Sim. pouco visto na enfermagem. As pessoas só falam de assistência, só falam de hospital, só falam de UTI. Você cresceu no administrativo de um home care, você conseguiu se sobressair, se Verdade. destacar pelo home care Uhum. e teve uma proposta no hospitalar e chegou na Isso. coordenação de um hospital. Eu acho, assim, sua história surreal. Eu sempre brinco, ainda falo até com a dona da empresa, né, do home care, que me deu essa oportunidade. O quão eu sou grata, porque eles confiaram muito no meu serviço. E tá do outro lado, né, eu vim de cooperativa, no qual eu encaminhava os profissionais para o domicílio. Então, fazer esse monitoramento dos pacientes, dos profissionais, junto com o familiar, para entender como é que estava aquela assistência. E depois eu estava do outro lado. Eu estava ali solicitando para as cooperativas profissionais Isso. para o domicílio. Então, eu consegui ter as duas vivências. E graças a Deus, isso hoje me trouxe um conhecimento absurdo quando eu estou dentro do hospital, que aí eu consigo entender a deficiência daquele paciente, consigo regular pacientes do próprio Verdade. hospital para um home care. Já consegui fazer dentro da UPA, que era uma coisa que não acontecia. As UPAs não sabiam que elas poderiam trazer aquele paciente que está ali na UPA para fazer um antibiótico, fazer um curativo, lesão, e foi para o domicílio com um home care. Imagine que rico, uma andorinha É. fazendo verão. Verdade. Né? Uma pessoa
que tem uma vivência no home care, teve a oportunidade de ir pra UPA, não é isso? Isso. E houve uma mudança na UPA, porque você começou a levar os pacientes da UPA para o home Para o care home em care. si. Então, é surreal. E o que eu acho interessante vou valorizar agora as enfermeiras que têm oportunidade de gestão de escala. São diferenciadas. Gente, Aproveitem. a gente tem uma vivência na gestão de escala de ter que driblar, resolver problemas de várias esferas. E isso traz uma bagagem profissional, pessoal e emocional muito grande. Verdade. E a gente consegue aproveitar isso em outros segmentos, como Tati aí que Uma foi coisa pra que eu televisão. sempre falo, né, as oportunidades estão aí. Saiba aproveitar. O home care, como as cooperativas, elas abrem oportunidades. Então, quando eu escuto um profissional dizer, porque cooperativa? Não, meu amor. Cooperativa está aí, é um segmento muito bom e muito importante. Se você souber aproveitar, porque ela é uma escola. Verdade. Eu aprendi várias coisas ouvindo. Tinha um capacitador, na época que nós trabalhávamos na cooperativa, que Maravilhoso. estávamos na gestão de escala. E ele estava ensinando como fazer uma punção de portocarte. Eu falei, gente, eu Verdade. ficava ouvindo. Aprendi Eu aprendi muito a com ele. fazer ouvindo. E eu ensinava porque eu ouvi ele fazer. Punção de pordemóclise. Na faculdade eu nunca ouvi o que era isso. Nem sabia que existia. Aprendi dentro da cooperativa. E isso eu consigo replicar para outros profissionais. Então, assim, a cooperativa traz sim para a gente um crescimento profissional, pessoal. Basta você buscar. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar. Muita né? coisa. Porque quando eu falo isso, e eu fico muito feliz que hoje eu realmente consigo recepcionar mensagens, né? Pessoas falando, poxa, Helena, é realmente algo que eu não imaginava. Muita gente vem falando isso. A Helena tô maratonando seus vídeos, né? Seus episódios de podcast, porque eu não imaginava que era isso. Então eu tô conseguindo realmente melhorar essa visão da cooperativa, porque a gente que trabalhou no interno, a gente tem essa visão, mas quem tá no externo não tem. E aí eu pego e já vou aqui, né, estimular realmente o que a Vitória, ela acha realmente, qual a sua visão frente à cooperativa, depois, meu Deus, que medo dessa resposta. Releve de que eu sou presidente de uma cooperativa, ela não está conosco na Assiste Atende, gente, eu achei isso assim incrível. Fantástico. Eu falei, meu Deus do céu, como é que meu setor faz isso comigo? Senhor, que responsabilidade trazer uma pessoa que está em outra gestão, com outra cooperativa para poder conversar comigo. Mas eu acho de extrema importância a sua presença aqui. A gente entender as suas dificuldades. A gente entender o que é você recepcionar um profissional que você não sabia que ia novo para casa. Que provavelmente já aconteceu isso. Então me conta um pouquinho dessa história. Olá, tudo bem? Bom, assim, a minha experiência com as cooperativas, como você falou, né, começou já há 7 anos. Ainda acontece muita coisa nova para mim, né? Eu já estou há um tempo, mas tem muita coisa nova acontecendo. Então, assim, precisa existir uma comunicação com a enfermeira, né? Eu sempre tento deixar isso muito claro. A gente precisa de comunicação. Família, enfermeira, técnica de enfermagem, né? Até para que o cuidado com o paciente aconteça de forma correta, com todos os procedimentos que o paciente precisa sendo feito de forma correta e segura. Inclusive, a gente lembrou, nos bastidores aqui conversando, que a gente já atuou como gestora de escala de Larinha. Sim. Né, por outra cooperativa. Quando a gente era gestora de escala, a gente atuava e que acompanhava essa equipe. Há muitos anos atrás, inclusive. Muitos. Na verdade, acho que foi uma das primeiras pacientes que a gente geriu. Sim. Criança. Criança, pediatria. Isso. E pediatria Nível a gente tem todo... 3. Nível 3, Nível ventilação 3, mecânica. Então, a gente tem todo cuidado. E uma das coisas que falam muito, assim, né, que os profissionais falam muito, é que normalmente, quando é pediatria, a família, ela, obviamente, vai estar cobrando mais do paciente. Sim. Ou do profissional, perdão. E eu entendo, eu tenho uma filha de 10 anos. Eu mega entendo. Eu falei, meu amor, se fosse também comigo, eu também ia cobrar absurdamente do profissional. Faz muito Sim. sentido. E que normalmente o familiar sabe tanto quanto o profissional, às vezes mais. Uhum. Como é isso, mulher? Já até precisou desenrolar alguma assistência? Sempre, né? A gente sempre precisa. Quando Lara foi a primeira vez, né? Eu vou voltar rapidinho lá atrás. Quando ela foi a primeira vez para casa com assistência domiciliar, a gente não tinha ainda técnica de enfermagem 24 horas, né? Lá atrás ainda não tinha um programa tão assíduo, né? Nós somos apenas com médico, enfermeiro e fisioterapia.
só. Então, quando eu fui para casa com um novo dispositivo, que foi a gastrostomia, não conhecia nada, eu era uma mãe verde, né? Eu tive que buscar conhecimento e o hospital também me deu um pouco de conhecimento. Eu ganhei, participei de vários cursos dentro do hospital, e aí comecei a pesquisar os cuidados e fui aprendendo. O tempo foi passando, as demandas dela aumentaram, né? Ela passou a usar, por exemplo, oxigênio que ela não usava. Então, eu tive que aprender quanto que ela precisa de oxigênio, o que fazer, quanto, né? Eu não podia errar com aquilo ali. E depois que ela passou a ter técnica de enfermagem, eu tive que expandir ainda mais a minha busca por conhecimento. As profissionais chegavam, né, sabendo muita coisa que eu não sabia, então elas me ensinavam, eu ensinava a Era elas uma o que eu troca, sabia, era uma entendi. troca, né? E isso acontece até hoje, né? Acontece de, às vezes, uma técnica chegar na minha casa e não conhecer um procedimento que Lara faz direito, porque só fez no adulto. Isso acontece muito. Por um exemplo, Lara faz cateterismo. Né? Então, 90% das técnicas que chegam hoje na minha casa só fizeram em adulto. Então, chegam com muito medo. Né? Poxa, mãe, eu nunca fiz em criança. Aí eu falo, não E precisa ter fala medo. assim, né? É. E aí? Meu Deus do Claro céu, que hein? quando eu escuto isso, eu fico com medo também. Mas o que é que acontece? Eu preciso da profissional que tem sim uma certa experiência já no procedimento. Ela só nunca fez em criança. Então eu deixo ela tranquila e falo, ó, eu posso te ajudar, eu posso te mostrar que é a mesma coisa do adulto, só muda o tamanho de uma sonda, né? O tamanho da uretra. Você me ajuda e eu te ajudo e a gente vai Ah, que seguir em bacana. frente. Mas acontece muito, sim, de eu ter que entrar para fazer um procedimento, de eu ter que entrar na hora de uma intercorrência para dar o socorro. Isso acontece muito. E tem muita rotatividade, assim, de profissionais que tem que estar cobrindo, outros Olha, tem uma escala fixa já. hoje eu tenho uma escala fixa, né? Mas recentemente eu fiquei com uma rotatividade muito grande, porque uma técnica foi trabalhar no interior, uma outra técnica, por um problema familiar, precisou sair da escala. Então, aconteceu muita rotatividade. Desculpe, você tem acesso à cooperativa? Porque assim, ó, tem clientes que permitem que a gente chegue que a cooperativa chegue à família. Sim. E tem clientes que não, que preferem, ó, o contato da família é com a direto com a gente. Pronto, esse é um ponto muito importante. A empresa a qual eu estou hoje, ela, de início, né, quando nós fomos captados por ela, eles falaram que o contato era diretamente entre cooperativa e empresa. E aí eu falei, não, não dá para ser assim. Por que que não dá para ser assim? Porque se eu tenho uma técnica que passou mal de madrugada na minha casa, como que eu vou falar com vocês? Perfeito. Né? Como que eu vou solicitar Nossa, outra isso é muito técnica? importante. Tomara que vários clientes assistam esse podcast, esse Entendam a episódio. importância disso, né? Do Exatamente. contato. O contato do familiar com a cooperativa, ele é muito importante. Ele tem que acontecer. Na verdade, eu acho que não tem que acontecer só cooperativa e empresa, e sim cooperativa e família. A técnica pode estar na minha casa, ela é um ser humano e teve um problema familiar, preciso sair de urgência. Então, ela precisa que o outro profissional cubra ela para que ela possa sair. Então, pode ser um final de semana onde o trabalho da empresa é só administrativo, Sim. onde é tudo mais complicado. A gente sabe que é assim. Como é que Ficam vários contatos até chegar à Exatamente, é um cooperativa. telefone, né, meio que sem fio até chegar na cooperativa. Como que a gente faz? Precisou remover, a cooperativa precisa saber que o paciente foi removido, porque uma outra Sim. técnica vai chegar no outro dia. A empresa às vezes não avisa a tempo e a técnica vai lá para casa e chega e dá de cara com a porta fechada. Então, Arrasou. eu falei, não, eu preciso do contato com a cooperativa, eu só fico com vocês se for assim. E aí eles falaram, não, E aí tudo bem. toda regra tem uma exceção. Com certeza. Exatamente. E o contato direto com a cooperativa traz mais segurança para o familiar, né? Com Porque certeza. sempre tem aquele enfermeiro que é sua referência. Hoje eu vou ligar e vou falar com o enfermeiro tal, porque eu sei que ela vai pegar minha demanda. Exatamente. Então, esse contato é bom por isso. Estreita o relacionamento. E aí a família também fica mais segura, né? Exatamente. A transparência. E se o cliente for inteligente, ele vai falar assim, não, eu quero que tenha esse contato. Porque muitas coisas, ela vai blindar antes de chegar aqui. Exatamente. Uma queixa, Concordo. uma insatisfação daquele familiar, aquela enfermeira, aquela cooperativa, já consegue tratar ali, por ter um bom relacionamento com a família. Não tira a importância da empresa trabalhar de forma correta Isso, para com certeza. o cliente, mas já faz um relacionamento melhor, né? Consegue verdade. driblar melhor essas dificuldades que podem acontecer. É porque aí depende também muito de cooperativa para cooperativa, né? Essa é. questão. Eu acho que tem alguns clientes que adotam isso porque tem cooperativas que não sabem lidar com a Verdade. família. Já te interrompendo e aproveitando essa deixa, essa cooperativa a qual estou hoje, na época, falou, não, nós não funcionamos assim, a gente só trata diretamente com a empresa. Eu falei, tudo bem, existem inúmeras cooperativas, então eu vou para outra.
Arrasou. Aí a Meu enfermeira Deus. me ligou e fez assim, não, Meu a gente Senhor. quer muito Ela é ficar com a sua polêmica. filha, nós queremos, né, fazer a gestão dela e tal, é de nosso interesse. Eu falei, já que é de interesse de vocês, a gente precisa sentar e conversar e ver como é que vai fazer. Porque eu não posso aceitar que o contato seja diretamente entre vocês e eu não fico sabendo de muita coisa, ou eu preciso da ajuda de vocês para resolver alguma coisa dentro do meu domicílio. Ou é assim, ou eu passo para outra cooperativa, não tem problema. Mas eu preciso ter uma boa relação com a cooperativa, com a enfermeira, a gestora da escala e com as demais enfermeiras e que vão estar no sobreaviso. Olha o que é o entendimento, Um né? familiar esclarecido. Meu Deus que do sabe céu, o tô que toda tá fazendo, o que tá arrepiada, falando. É Tati. importante. Ah, me diga, importante demais, minha Aí gente. me fez voltar lá na nossa época. Gente, não é o quê? Assim, eu fiquei assim, realmente com o olho brilhando, porque imagine se o profissional também tivesse esse entendimento. Se essa cooperativa não tá atuando legal comigo, não tá me respeitando, tem outras cooperativas. Exatamente. Eu falei isso no treinamento, no introdutório que teve, acho que foi sexta-feira. Eu falei assim, gente, existem cooperativas e cooperativas. Tá? A gente não tá aqui pra poder julgar, apontar, comentar nada de cooperativa nenhuma. Ah, mas tal cooperativa atua assim, não me responde, desliga celular. Eu escuto muito isso. Ah, tal cooperativa desligou o celular pra eu não incomodar, porque eu tô dobrando e tal. Tá, é só você dizer assim, pronto, a partir de agora eu não atuo mais com essa cooperativa. Tem 26, pra salvo engano, de Salvador. Sim, É muito cooperativa. Inclusive, eu já pedi para trocar de uma cooperativa por conta de que acontecia muito isso com as minhas técnicas. E eu sempre falo, eu vou defender as minhas técnicas porque são pessoas que estão dentro da minha casa cuidando da minha filha. Então, elas precisam se sentir acolhidas, bem cuidadas, à vontade e respeitada, e né? respeitadas. Gente, vai ter uma lista de Porque- técnica pedindo agora depois desse porque podcast. assim, eu escuto muitas falar, poxa, a gente passa por uma situação chata na casa de um familiar e tal, eu não consigo entender. Na minha casa, elas vão ser bem recebidas, elas vão ser respeitadas, porque elas estão cuidando do amor da minha vida, é a minha filha. Eu Perfeito. quero que a técnica Perfeito. fale assim, ai mãe, eu tô em Larinha, ou quando ela estiver em casa, como é que tá Larinha, sabe? Eu quero que exista isso, não é só aquela coisa engessada, ai meu Deus, Lara, tal, Tá eu quero ir certíssimo. É embora. demandante. Não. Eu acho muito lindo isso e eu vejo, assim, uma calma até no seu falar, mas eu acredito, não sei se me interrompe se for, que foi um processo isso, né? Essa Foi. maturidade emocional sua. Foi um processo. Você teve algum momento que, assim, você chegou num momento que oscilou e falou assim, meu Deus do céu, e falou assim, nossa, nesse momento tá... Eu já cheguei, inclusive, a pensar em pedir alta do home care e não querer mais nada. Porque até eu chegar hoje, né, eu ter esse equilíbrio emocional, eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu passei por muita coisa. É muito estresse, né? Coisas muito erradas em que aconteciam por conta de algumas, né, da má gestão de algumas cooperativas. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho conhecimento dos meus direitos, dos meus deveres, porque o familiar ele precisa entender que ele tem Perfeito. direito, mas que ele tem dever. Perfeito. Isso Entende? mesmo. O paciente ele tem direito, mas ele também tem dever, Com certeza. né? Então, Marca o hoje, próximo pra ela vir também. hoje eu já consigo lidar com tudo. Então, se eu começar a ter problema com a cooperativa, a qual eu tento sempre resolver, a minha técnica tenta sempre resolver e não consegue, não tem problema. Muito obrigada pelo serviço prestado. Eu vou passar para outra cooperativa, porque eu não posso ter a minha profissional, né, sendo desrespeitada. Até porque se a profissional... Primeiro, se Lara estiver bem assistida, maravilha, isso que importa. Uhum. E se as profissionais estiverem satisfeitas com a cooperativa, a gente não tem problema. Se não tem a gente parar pra observar. Exatamente. Tá tranquilo. Ah, aconteceu uma dobra. Mesmo acontecendo uma dobra, salvo, né, sei lá, alguma coisa aconteceu, uma fatalidade, teve uma dobra, ainda assim a profissional tá tão satisfeita de trabalhar com aquela Exato. cooperativa que ela entende. E eles se Exatamente. ajudam, né? Eles, Não, colega, você pode que eu cubro, não, vou pra Larinha, eu vou. Isso. Então tem Essa toda essa mesmo. questão. Quando é uma equipe bem estruturada, respeitada, valorizada, a gente não tá dizendo aqui o home care, que a cooperativa é perfeita, não, tá? Existem Mas vários parece. problemas. Parece. Parece que Não, você tá dizendo mas- isso. Quando a equipe tá ali em um local que eles são respeitados, valorizados, e que a família entende qual é o seu papel perante aquela assistência, que ela vai até o limite dela, mas não, é que agora já não é mais meia parte, porque agora é que é uma parte técnica. Então, eu acredito que acontece muito contigo, né? Tu faz tua parte quanto mãe, quanto cuidador da sua filha, mas chega um momento que fala, não, que agora é a parte técnica. Agora você vai com atuar como certeza. técnico. Até porque senão você se sobrecarrega, né? Justamente. Meu Deus do E céu. precisa existir também essa cobrança, né? Olha, isso aqui é algo técnico, você precisa fazer. Isso, Né? perfeito. Mas é claro que que é que eu digo para todas as mães que eu conheço que têm home care ou que vão passar a ter. Você tem que ter o mínimo de conhecimento. Mas procure ter sempre o máximo. Porque você pode precisar assumir todo o cuidado ali por um momento do seu filho, Uhum. né? E você pode precisar ajudar o profissional.
também. Eu acho muito interessante, porque realmente a gente tem situações, né, de famílias bem tranquilas, assim, como você, Vitória. E nós temos situações de família que não entendem o segmento, e pela ignorância de não saber o segmento, elas acabam realmente reagindo de forma grosseira, solicitando coisas que não devem, solicitando coisas para profissional que não deve, e aí a gente gera aquele embate, aquela dificuldade de conversação, aí tem que acionar serviço social, entra com serviço social para poder estar moldando, mas isso a grande escala, né, em muito tempo, isso é um gasto de energia, um cansaço Muito terrível. absurdo. Então eu acho que você conseguir encontrar um equilíbrio para você, para ter a assistência qualificada, vamos colocar assim, e para os profissionais. Assim, acho que o melhor caminho é esse daqui. E a Isso. segurança de Lara, né? Exatamente. Em primeiro lugar, A sim. segurança. Uma coisa que eu sempre, na minha época de gestão de escala, e quando eu tenho a oportunidade para falar com qualquer profissional de home care, eu sempre digo, dentro do ambiente domiciliar, acima da assistência boa, tem que existir o respeito. Você, quanto profissional de enfermagem, técnico de enfermagem naquele domicílio, tem que saber qual é o seu papel ali dentro. Isso. Eles confundem muito, né? Chegou num domicílio que o familiar é gente boa, brinca, dá risada, oferece um suco, já senta no sofá, já quer ligar uma TV, e aí já quer dar uma prancha no cabelo, bora pintar uma mulher, unha. pelo amor de Deus. E aí acaba misturando os Senhora, serviços, mano. né? Eles acabam misturando o que é pessoal com profissional, Exato. e aí acaba criando um atrito. Então, quando ele se negar a lavar um prato que o familiar pediu, porque ele achou que ele comeu ali, então eu vou lavar um prato pra ajudar. E aí chega um outro que não faz isso, a gente acaba tendo problemas na cooperativa. Uhum. Então, eu sempre falo para o profissional, respeito acima de tudo. Saiba qual é o seu papel ali dentro. Saiba o que é que você está indo fazer ali. E se comporte como profissional. Para que a gente não tenha essas dores de cabeça, essas dificuldades no relacionamento que não era para existir. Verdade. É verdade. É bem... Meu Deus do céu. Realmente um ponto bem sensível a se tratar. Muito. Essa é a verdade. Agora, eu lembrei agora, quando a gente realmente estava nessa parte de gestão de escala, que os pacientes mais complexos de se lidar era a pediatria, realmente. Sim. A gente tinha esse desafio. Uhum. E aí, você fazia o que para você melhorar esse trem? Eu acho que vem muito da questão de ser realmente criança e como ela trouxe para a gente, o profissional tem conhecimento às vezes no adulto. A criança, para ele, é um mundo novo. Tem profissionais que não têm a humildade de dizer, eu não sei ainda, eu quero aprender antes de se Nossa. capacitar para fazer aquilo. E aí, quando a gente... Você tem eu quero abrir outra cooperativa, eu já fazia isso. E quando a gente chega lá no domicílio, muitas vezes a gestão não tá sabendo que ele não tem essa experiência. Isso. O que é que acontece? Eu vou aproveitar a sua fala. Isso acontece na minha residência, por exemplo. Tem profissional, como eu falei, que chega e fala assim, mãe, eu nunca fiz cateterismo em criança. Mas ela sabe fazer no adulto, ela sabe qual é o procedimento a ser feito. Eu vou ajudar ela, vou auxiliar, ela vai fazer na minha filha. Tem profissional, e tem os dois tipos de profissional. O que não sabe fazer nada e pega aquela escala ali, vê, mas aceita aí. Mais E delicado. tem o que a cooperativa não passa, o que o paciente precisa. Isso também acontece. E a técnica chega na residência e fala assim, poxa mãe, eu não sabia que ela faz esse procedimento, eu não sei fazer, e se eu soubesse, se eu tivesse sido informada, eu não viria. Então é por isso que eu falo, o contato, né, entre família e cooperativa precisa existir, até para que a gente lembre, né, às vezes não é a enfermeira que cuida da gestão da escala que está naquele dia, que vai mandar profissional, passa que a minha filha faz tal e tal e tal procedimento, lembra, a pessoa tem experiência, né, então realmente precisa acontecer, porque senão... Mas e aí, numa situação dessas, que, né, chegou um profissional, o profissional comprovou que a cooperativa, ele vai dar seguimento e aí você tem que ficar presa ali na assistência. Não, eu não aceito. Perfeito. Se o profissional chega na minha casa e fala que a enfermeira não passou os procedimentos e que ela não sabe, ela assume pra mim que ela não sabe fazer, eu falo, não, tudo bem, você não tem culpa de nada. Mas eu não vou aceitar a assistência, porque a minha filha é uma paciente de nível 3 de suporte em home care. Então, eu preciso de realmente que as pessoas tenham experiência nos procedimentos que ela faz. Eu preciso que você tenha experiência não só nos procedimentos, na intercorrência. Meu Você Deus, vai arrasou. saber fazer tudo pra salvar ela, tudo que vai ser preciso. Você sabe? Você tá segura? Então, eu não aceito. Eu informo a cooperativa e a gente não Acho fica que com aquele profissional. principalmente por ser realmente uma criança, porque apesar de já ter 10 anos, né, quanto menor a gente fica mais preocupado de enviar o profissional. Porque quando o profissional ele tem experiência com o adulto fala. O adulto consegue esboçar. Em qualquer reação, ele consegue Exatamente. esboçar onde está doendo, o que está acontecendo, o que Isso. tá...
Uma criança não. Então, a gente Exatamente. assumiu um recém-nascido, um bebê de 6 meses agora com VI. Sério? Eu falei pra minha gestão, eu falei, gente, eu espero que vocês estejam muito seguros do que estão fazendo. Porque uma criança de 6 Tem que ter meses muita em segurança. VM, É muita responsabilidade e precisa realmente ter conhecimento no que tá fazendo. o home tem que estar muito atento, né? Exato. Os profissionais precisam ser profissionais realmente capacitados, orientados e com experiência em pediatria com ventilação mecânica. Isso. Não dá para ser assim. Eu entendo que nenhum profissional nasce sabendo. A gente vai ter que ofertar uma Perfeito. experiência. Eu entendo isso. Mas o que que a gente fez? O que que a gente está fazendo? Agora mesmo a gente vai dar 12 de outubro, setembro, enfim. 12 de alguma coisa que eu sempre esqueço. Ventilação mecânica com bomba de fusão. Um treinamento Perfeito. Nossa, que específico maravilha. para elevar o nível dos profissionais da cooperativa. E só que assim, eu não vou, mesmo com essa capacitação e treinamento, eu não vou colocar esses profissionais para uma pediatria. Eu vou colocar para um adulto. Isso. Eu vou colocar, vai ser inserido e a família vai estar ciente. Ó, esse profissional, ele não tem experiência, mas ele passou por um treinamento assim, assado, para trazer a Perfeito. confiança e a segurança para a família, entende? Porque é diferente quando você está ciente. É diferente quando a cooperativa liga e fala assim, Vitória, ó, eu tô com uma profissional aqui que ela tem experiência, sei lá, em UTI, mas é no hospital. Uhum. A gente pode estar encaminhando mesmo assim, a gente está explicando para ela tudo direitinho e tal. Você está ciente. É O verdade. contato, a conversa é esclarecedor e te acalma. Isso que você falou é muito importante e eu vim trazer também uma realidade. Por que que hoje eu meio que exijo que tenha uma vivência? A gente sabe que não é obrigatório, né? Mas por segurança para minha filha. Por quê? Porque na cooperativa, a gestora faz assim, ela fala para mim, a profissional que vai ter experiência em tudo que a sua filha precisa. Sempre foi assim, continua sendo. E quando chegava lá, não tinha. Aí eu falei, gente, aí eu parei e falei assim, gente, o que é que eu posso fazer pra gente minimizar o risco? Imagina Pra isso, não 7 ficar anos acontecendo assim. isso, da pessoa chegar na minha casa e ficar desesperada, né? E pra eu também não ficar no risco. Vamos fazer a vivência antes. A pessoa vem, eu vejo se ela tem experiência e ela também tem o direito de falar assim, poxa, esse paciente aqui eu quero, ou então esse aqui eu sei fazer, mas pra mim é muito complexo, Muito eu não quero perfeito. ficar. É bom pra Perfeito. todo mundo, pro paciente, pra profissional, pra cooperativa e pra empresa, Realmente. Com certeza. né? Vai ajudar a sair de muitos conflitos ali dentro. Pra Exato. quem não entende, que tem muita gente que assiste a gente e ainda não entende essas nomenclaturas de home care. Vivência nada mais é do que um dia que o profissional não é remunerado e ele passa com o profissional que já é da escala. Para poder Isso. acompanhar a rotina do paciente, conhecer a família, tudo direitinho, para Isso. depois assumir A assistência. a assistência, caso realmente seja um ponto positivo. Não é todas as escalas que acontecem assim, mas Isso. normalmente pediatria é assim. Eles Uhum. solicitam a vivência mesmo. Os profissionais que estão começando, eles amam vivência, né? É, Eles adoram eu vejo muito vivência. isso das técnicas que estão começando. Só Elas que agradecem tem família muito. que aceita, tem família que não É que aceita. dificulta. Que Eu dificulta. acredito que seja muito questão também de relacionamento, né? Talvez os profissionais do domicílio, talvez não mostrem para ele a importância de que um colega ir fazer uma vivência, entender como funciona. A Verdade. cooperativa ligar informando e o colega vai, ela vai dar continuidade, mais 6 horas de relógio, mais 12 horas, acompanhada de um colega que tá indo para conhecer a complexidade do paciente, saber o diagnóstico, ver quais são as medicações, ver como é que vocês lidam melhor com o paciente, conhecer o familiar, para a partir daí começar a assumir a escala. Ou seja, informação. É Pode comunicação. ser comunicação. Pode ser que Clara e depois desse objetiva. episódio, quando a gente um corte logo aqui, nessa parte, que vai ter famílias que já têm um home care, que vai assistir, vai entender a importância Sim. e vai começar a aceitar. Para o profissional é maravilhoso, É. para a família é maravilhoso, a depender de como esteja essa família emocionalmente falando. Isso, Sim, né? isso é isso muito é muito importante. importante. É, porque quando nós temos um paciente internado domiciliar, porque o home care nada mais é do que É isso, uma é uma extensão É. que saiu do hospital, mas precisa dos cuidados contínuos da equipe, dentro do domicílio. Então, infelizmente, acaba atingindo todo o familiar, né? Com certeza. Então, a família perde privacidade. É uma pessoa que não é da sua família que está ali. Isso. Então, que sabe a hora que você chega, a hora que você sai, o que é que você tá comendo. Tudo que você Todos faz. os conflitos dentro do seu domicílio. É uma realidade que a gente que não tem, a gente não consegue, Não consegue mensurar. compreender. E olha que a gente é de home care há muitos É. anos, mas não tem como. Não tem. A Só gente quem na tá ali vivência, dentro, de exatamente. fato, só o familiar que sabe quais são suas dores, suas fragilidades, e saber que você não pode estar um pouco mais confortável porque tem um profissional ali. Isso. Agora, o que eu trago? Tanto nas redes sociais quanto em treinamentos, quando eu posso falar com meus cooperados, eu faço. Eu trago essa consciência para os meus cooperados.
pros técnicos, sabe? Porque, assim, é muito fácil eles julgarem, apontarem a gente, né? O ser humano é muito fácil. Isso. Mas você já pensou o que é ser uma mãe, ter 7 anos de home care, 7 anos tendo que, profissional, indo, tendo que ter desgaste com empresa, desgaste com cooperativa, não é fácil. E ainda Verdade. ter o emocional para poder estar ali cuidando da filha, Sim. não é fácil. Então, o profissional, ele precisa ter essa empatia, Sim, com esse certeza. pensamento, esse coração realmente. Tipo assim, vai ter momentos que você não vai estar bem. Que Isso. você vai estar nervosa, que você vai estar estressada, que você vai estar chateada. Justifica tratar mal? Não justifica, Não. mas vai ter momentos que o emocional não vai estar Não bom. vai dar bom, E cabe justamente. ao profissional de saúde entender esses momentos, porque a gente atua isso na faculdade. A gente Uhum. aprende isso na faculdade e os técnicos aprendem isso no curso No curso técnico de técnico. enfermagem. Vitória, eu geralmente fazia uma pergunta quando eu tinha algum problema, né? Que a família ligava com queixa de de um profissional. E ela sempre brincava assim, ó, Eva, eu te adoro, mas eu não gosto de falar com você quando você fala sério. Porque eu sou aquela pessoa que brinca muito. Eu sou a pessoa que brinca, que beija. Mas se eu tiver que falar sério, eu vou falar muito sério. E meu sério é muito sério mesmo. E aí, quando ela chegou na cooperativa, eu falei pra ela, fiz 2 perguntas. Hoje, quem é a pessoa que você mais ama? Ela me falou, minha avó. Eu falei, pronto. Vamos supor agora que sua avó tá hospitalizada no domicílio e você é a técnica que tá cuidando dela. Mas você não neta. Você é profissional que tava na casa do paciente tal. A única coisa que ela fez foi me olhar e chorar. Ela falou que eu vou precisar me afastar, porque eu preciso, de fato, descansar e entender o que tá acontecendo comigo. É muito fácil a gente julgar o familiar. Não que as famílias também serão perfeitas, né? Que não é. A gente sabe Deixa eu abrir um que sou parêntese a familiar e isso. a gente sabe que não é. Então a gente sabe que existem algumas exigências que a gente fala, poxa, foi demais. Falas, forma de tratar. Tem as questões, né? As particularidades. Então é muito mais fácil a gente julgar aquele familiar do que se pôr no lugar. Então, se porventura você tá ali o tempo todo com Larinha e você vê que uma profissional tá ali, já tá com Lara 2, 3, 4 plantões, e ainda assim não sabe fazer um cateterismo de forma correta, não aspira a Larinha se tiver que aspirar no momento certo, não oferta uma dose da forma correta. Lógico que vai chegar agora, você vai ficar reativa a isso. E o profissional muitas vezes não quer entender esse lado. Exatamente. Então, ou então tem uma coisa que eu sempre falo, às vezes a autoconfiança, eu sei tudo, te sabota. Mas isso também. Há algumas cooperativas, né? Algumas enfermeiras falam assim: olha, a mãe sabe fazer tudo. Pronto. Começou a técnico acha essa sabotar, obrigação, né? Mas você sabe mesmo, Vitória? Não, aí Brincadeira. o profissional tá na casa e já aconteceu. Lara começou a ficar secretiva, precisa aspirar. Eu sei quando precisa aspirar ela. O profissional, às vezes, de início não sabe, mas o paciente ali é secretivo, né? Mostrando, né, que tá precisando de aspiração. E o profissional já tem 2, 3 plantões, 4 plantões. E espera eu ir. Aí eu falo, gente, não é assim. Ah, mas a Entendi. cooperativa me falou que você sabe, mas a profissional é você. Perfeito. Eu sou a mãe de Lara. Eu estou aqui para te auxiliar. A profissional é você, não é você que me auxilia. Sou eu quem te auxilio nos cuidados técnicos. Caramba. É, aí que tá a diferença, porque a gente falou, né, de cada um saber sua responsabilidade. Ela vai até onde é a parte família. A parte técnica é o profissional. Essa visão Exatamente. que tem que ter ele. Exato. Não Mas tem que é- esperar mas- você falar. E até para que a gente tenha segurança de manter aquele profissional na escala. Se eu tenho 3, 4 plantões, a profissional deixa o paciente precisando de oxigênio, a saturação tá caindo, eu tô ali olhando. Cadê a mãe, gente? Cadê a mãe? Eu não vou manter na escala. Porque eu não Perfeito. tenho segurança da profissional com a minha filha. Agora, por incrível que pareça, a maior dificuldade na gestão não é nem tanto a parte técnica em si, é a parte de relacionamento interpessoal. Sim. É a maturidade emocional que o profissional precisa ter Uhum. para com todas as certeza. questões. Eu acho assim que a gente precisa ter, eu digo a gente da área de saúde precisa ter responsabilidade pela nomenclatura que nós temos. Nós somos técnicos de enfermagem, nós somos enfermeiros. Sim. Isso nos traz uma responsabilidade também emocional. Ah, mas eu não sou psicólogo. Sim, mas você se lembra que você aprendeu como técnico de enfermagem que você vai estar atuando com pessoas que vai estar fragilizada emocionalmente falando? A gente Verdade. aprende isso. A gente assina um documento informando que nós estamos aptos a trabalhar com pessoas fragilizadas também emocionalmente. Então, eu acho que isso se perde no home care. Se perde. Ah, porque aconteceu isso, porque foi dessa forma. Eu volto a dizer, eu sei que tem extremos que eu não sou a favor, mas a gente precisa entender que nós precisamos ter essa maturidade emocional de entender o momento e saber lidar com aquele momento. Verdade. Se a família tá dessa forma, é o lidar com a família, sabe? Não é nem tanto. Eu recepcionei, a gente recepcionou uma prospecção, né, de um paciente que
já ecoou a situação, porque família tem que entender isso, ecoa. Tipo assim, se a família tem muita dificuldade em fechar aquela escala, se a família trata mal o técnico de enfermagem, né? Aquele endereço e aquela escala, ela ecoa naquela região que a gente não consegue profissional. Os verdade. profissionais já Na sabem. verdade, eu acho que ecoa de todas as formas, positiva e negativa. Sim. Porque, Sim. assim como eu, mãe, me comunico com outras mães que têm home care, as técnicas se comunicam. Poxa, Sim. essa escala aqui é boa, a Hum. paciente é tranquila, a mãe é tranquila, ou, pô, essa escala aqui, eu tô doida pra sair, eu tô É ficando só pelo complexa. paciente, eu escuto muito isso, tô ficando só pelo paciente, porque eu me apeguei, é complexa, sabe? Eu não quero ficar... Gente, que bacana. Então você já sabia dessa... Já. Ficou Ecoa. sabendo com o tempo? Com o tempo, né? E eu percebi também que acontece, o familiar ele tem que saber as suas obrigações e direitos, e o técnico também tem direitos e tem obrigações. Isso. Né? Ambos precisam ter conhecimento disso. Então acontece da profissional que tem 5 plantões da minha casa, minha filha precisou aspirar e ela não fez o procedimento. Eu vou tirar da escala. O que é que acontece? Essa profissional não aceita isso e sai falando mal da escala. Acontece Isso muito. acontece muito. 99% das vezes em que o técnico é retirado da escala pelo familiar por conta de um erro assim, ele sai falando mal da escala. E aí, essa escala fica com dificuldade de conseguir outro profissional. Sim. Porque existe, né, aquela E tem ecoa, grupos aí vão existe grupos falando e técnicos, vão né? falando. E aí, a gente fica um tempão, sem tempo, rodando escala, aí o pessoal vai vendo, nossa, essa escala tem muito tempo pedindo profissional, eu aqui não vou. Ou É então verdade. alguém vai lá, Nunca nem foi, não tem noção Já de tem um como ou é. então vai lá e pergunta pra uma pessoa que, por azar, foi tirada da escala porque errou de alguma forma. Não vá não, é assim, 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 até às vezes inventa, Eita, sabe? que a gente tá mostrando um lado que ninguém via. Exatamente. Eu acho muito importante Sim, inclusive, isso. demais. Muito. Então, eu até já fui prejudicada muito, eu não, minha filha já foi muito prejudicada por isso. Porque eu já tirei, sim, muitos profissionais por conta de erros, assim, pequenos Sim. e erros absurdos. Se eu contar aqui, dá um livro, mas enfim. E esses profissionais geralmente saem falando mal. Algumas até inventam, então a escala fica muito prejudicada. E a gente não consegue desmistificar tudo. Mãe, deixa eu Parte acalmar seu minuciosa. coração, então, com relação a isso. Saiba que no grupo dos técnicos não rola só o familiar. Rola também a gestão de escala. Meu Deus. Rola É verdade. muito. A A enfermeira cooperativa que eles também. gostam, a enfermeira que eles não gostam, a Verdade. enfermeira que eles acham que vão dar atenção, que vai realmente Eles escolhem. abraçar a causa deles, e tem enfermeira que eles acham que só puxa pela empresa. Então, só pra te acalmar, que isso acontece Agora- também do nosso lado. Agora, sabe como é que a gente atua lá? A gente não é perfeito, não, viu, Vitória? A gente tenta melhorias o tempo todo, o tempo todo. A questão é que a gente tá crescendo, tipo assim, em termos de pessoas mesmo. Sim. Eu tava conversando com uma colega de uma cooperativa X, e aí ela falou: não, aqui nós só somos 3 enfermeiras gestoras. Eu falei, como? Como 3? Só tem 3? Ela e a gente dá conta. Eu falei, como, mulher? Como que dá conta? 3 enfermeiras gestoras, eu tô com acho que 8, 10 enfermeiras, fora as estagiárias. Meu escritório tá com quase 25 pessoas internas, só de Salvador, indo para outros estados. Então, assim, eu não sei como que eles não conseguem Uhum. estruturar com poucas enfermeiras. Mas acontece muito essa questão de dificuldade de prospectar um técnico para um domicílio. O que que a gente faz, a nossa gestão? A gente entra em contato com o profissional e fala assim, não, porque eu já fiquei sabendo. Você ficou sabendo, mas você tem certeza? Bora fazer o seguinte? Aí vem a questão. A gente tenta o convencimento. Vá nesse dia, faça uma vivência, conheça, não custa nada. Vai que estão falando tanto, mas não é. Sim, perfeito. É essa a diferença. Só que para a gente conseguir atuar dessa forma, a gente limita a quantidade de pacientes por gestão de escala. Uhum. Entendeu? Aí dá para poder a gestora ter essa atenção e esse Sim. cuidado maior com cada escala. Mas se não fosse isso, realmente ficaria difícil. Aí a gente acaba o quê? As gestoras acabam, tá tudo bem, realmente é complicado, e deixa pra lá e vai Exato. colocando Ou então, é o que profissional. acontece, quando não tem esse controle, né, é uma escala que está no boca a boca dos técnicos, por isso que algumas cooperativas optam em botar técnico novo, e aí aqueles problemas que você relatou para a verdade. gente. Acontece. Então, é um técnico que, de fato, não tem muita vivência, mas eu preciso cobrir aquela escala, porque se eu não assistir aquele paciente, ele vai sair de mim. Então, eu já vou pensar agora na parte lucrativa também da cooperativa. Não só isso. Então, eu perco um paciente de 24 horas, eu perco dinheiro. Também. Então, eu vou botar um técnico, mesmo que seja novo, recém-formado, que queira aprender,
tem cooperativas que se preocupam e acompanham esse profissional, tem outras que, infelizmente, não dá esse apoio, esse suporte, Isso. e acaba acontecendo esse transtorno todo. Então, E- talvez essa rotatividade seja muito por E eu isso. vou te dizer, a questão às vezes nem é tão financeira. A gente pega e olha assim, ó, de canto de olho. A questão não é só financeira. A questão é que a gente não pode deixar desassistido. Sim. É risco Não judicial pode. pra gente. É, E inclusive, eu já escutei, né, uma vez de uma certa profissional, de uma enfermeira, mas eu só não posso deixar descoberta. Aí eu falei, mas não é só deixar descoberta. É você não deixar descoberto com uma profissional capacitada para cuidar desse paciente. Perfeito. Não adianta você mandar uma profissional que não está capacitada, Eita, porque eu nós. vou estar descoberta. É. E você também vai estar descoberta. Porque se acontecer alguma coisa com a minha filha, que é a sua paciente, a profissional é prejudicada, responde, você responde, verdade. a empresa responde A e responsável técnica e o home care. o Todo home mundo care. responde. E além disso, o pagador, ou o plano de saúde ou o Estado, a depender Isso, de quem é que perfeito. faz a gestão desse paciente, Eita, quem é que isso paga. mesmo. Né? Então, não é só ela que vai responder, é você. Ah. E você está sendo injusto em colocar ela sem a experiência que ela precisa para cuidar desse paciente. A responsabilidade é sua. Perfeito. Agora eu vou te dizer uma coisa. Não é todo home, nem toda cooperativa, nem todo profissional que consegue escutar isso e falar assim, eu tenho capacidade de estar assistindo um paciente desse. Já se sente, já treme na base Treme. já. Às vezes... Meu Deus, aí já cria de que, desculpa, já cria de que é uma escala complexa. Complexa. Isso. Não, você é entendida e tá falando o que realmente é de direito. Às vezes, o que é que eu faço quando eu vejo que, tipo, eu tô sem uma técnica e preciso de uma outra para assumir escala e tá com essa dificuldade. Eu sei que essa dificuldade, muitas vezes, é por conta desse telefone sem fio, né? Ah, a escala não é boa e tal, nanã. Aí eu falo assim com a enfermeira, ó, pega a técnica que você quer indicar e pede para ela entrar em contato com a minha técnica, que já tá comigo há tempo, para ela conversar um pouco sobre a escala, para você Ó, que ver se ela não bacana. vem. Perfeito. Porque nenhuma empresa é perfeita e nenhum familiar é perfeito. Isso. Mas eu digo a você, a minha escala é boa. A minha paciente, a minha filha é boa, a minha escala é boa, a residência é uma residência boa. Coloca ela pra falar com o técnico que tá comigo há 6 anos, há 5 anos, pra saber se ela não vem. E quando eu faço isso e isso acontece, a profissional vem. E tu tem uma aparência de que tu gosta, tipo assim, de... Eita, Tati, bora, viu? Bora. Tem uma tipo assim, de que você gosta de também de estar acompanhando a gestão da escala. Isso. Cadê a escala? Deixa eu ver a escala. Não parece, não vi. Parece Tem muito. tem cooperativa que vai, tipo assim, vai achar isso ruim. É, A acontece. nossa não. Que ótimo. É. Maravilha. O que é que eu Temos faço, um por exemplo? apoio. Época de festa. Melhor é época, um perfeito. caos. Época de festa é um caos. Pra Sim. cooperativa e pra gente. É verdade. Porque tem profissional que não vai, aí a colega dobra, né? Tem profissional que viajou e, opa, tô doente, Sim. enfim. E aí, quer que eu me antecipo? Ó, o Natal tá chegando, cadê a escala do Natal? Deixa eu ver aí quem é que tá. Aí eu já falo todo mundo, gente, tá tudo certo pro Natal, vocês vêm, você vai viajar, porque a gente tem uma boa relação. Me fale se você não vem pra gente prospectar antes. Sabe por quê? Porque se você não vem, a colega vai sofrer, que vai ter que dobrar, e minha filha vai sofrer. Insatisfação. Infelizmente, eu não vou te aceitar mais. Né? Seja sincero comigo. Se você vem, me fale que você vem e venha. Se não, a gente tenta prospectar. Porque se você estiver pra cima da hora, minha filha vai ser prejudicada. Minha filha não pode ser prejudicada. Meu Deus, isso daí é realmente é algo até maior, porque o que acontece? Os profissionais, eu já falei aqui em outros episódios, eles veem a cooperativa, o home care, como passa-chuva, porque se eles vissem como algo Isso. sério, eles não iriam ter essa questão, tipo assim, de tantas ausências em épocas festivas, de tantas ausências finais de semana. Verdade. Porque O que é eles que não eu visualizam. falo? Eu falo pra todo mundo. Pra técnica e pra empresa. Isso aqui é um trabalho como no hospital. Perfeito. Você é técnica de enfermagem aqui, igualmente você é no hospital. Então, você tem as mesmas responsabilidades do hospital. Se no hospital você falta o seu plantão em uma época de festa, ou não, você falta sem nenhuma justificativa, você vai responder. Você vai ser afastada, pode ser que você seja demitida, depender das circunstâncias, depende da sua coordenadora de enfermagem, de como aquele hospital vai gerir a situação. Mas você não vai faltar. Sem um motivo Exatamente. plausível. Algo pessoal que aconteceu de urgência, justificar, você vai explicar, vai mostrar as provas e tudo certo. Agora- É que envolve muito, eu acho, pelo menos, né, pelo decorrer aí de 2 anos de cooperativa, que também influencia muito de como essa cooperativa trata esse profissional. Exatamente. Sabe? Hoje a gente tem, eu não sei ao certo quantos
pacientes, quantas vidas nós temos assistindo, mas eu sei que a gente já passou de 700 profissionais ativos. Uau. E eu vou te dizer, 700 profissionais ativos são muitos profissionais. Muitos. Técnicos de formação são muitos profissionais. E a gente não tem essa... Sempre vai ter algum problema ou outro, mas a maioria dos nossos técnicos, eles valorizam demais estarem conosco. Mas também foram 2 anos trabalhando isso. Colocando na mente de que realmente a gente é uma cooperativa séria, que a gente realmente respeita eles, temos responsabilidades, entende? Então, assim, eu acho que é uma questão enraizada do cooperativismo e do segmento de home care, que é um passa-chuva. Enraizada a questão de que cooperativa é tudo igual. Não é mesmo. Eu vou trazer isso pra vocês, o que eu escuto muito, tá? Eu acabei não trazendo aqui, além da coordenação no hospital, eu atuo também em uma outra empresa de home care, na parte da classificação de risco. E às Além vezes de trabalhar comigo, brincadeira, gente. Eu tentei, mas não consegui. E aí, nessa parte onde eu faço a classificação de risco dos pacientes, os associados, né? Às vezes liga o profissional que tá dobrando naquele domicílio. E aí eles falam, ó, enfermeiro, eu tô aqui dobrando. E ele fala, ó, vou passar pro enfermeiro do home care. Mas tá dobrando por quê? Porque a cooperativa não atende. Infelizmente, Helena, trazendo aqui a realidade, né, para as pessoas, infelizmente, alguns profissionais têm essa visão e essa conduta de que cooperativa é tudo igual, por conta de uma de duas cooperativas que não te Isso, responde, exatamente. te deixa dobrar 72 horas sem nenhum tipo de assistência, não te dá um retorno no final de semana, tu quer tirar uma dúvida, ninguém te atende, então eles acabam tirando uma ou duas e jogando como um verdade. todo. Acaba Então internalizando aquilo isso ali. acaba prejudicando e acaba não levando a sério aquele serviço. Acaba achando que, não vou pegar uma escola aqui porque eu quero um dinheirinho a mais esse mês. Exatamente. E não é isso. Ali é um trabalho, como qualquer outro, como você falou muito bem sobre isso. Ali é um trabalho. Aqui, tem muitos profissionais que têm outros vínculos e outros não. É só aquele serviço. E para completar, não tinha informação nenhuma nas redes sociais, nem no... Não tinha nem conta. Muitas cooperativas não dão um espelho de ponto ou de produtividade para o profissional. Eles têm dúvida de fato quanto é o valor do É plantão. verdade. Então não conseguem ter acesso às questões financeiras. Dizem que está descontando INSS, não desconta, não faz o recolhimento. Enfim, são vários realmente problemas que eles verdade. enfrentam de uma ou duas cooperativas e que prejudica o outro. Que prejudica as E aí outras prejudica cooperativas, tudo. prejudica o cliente, né, que é o paciente, que mais precisa daquela assistência. E aí vira uma Prejudica bola o de home, de neve. Prejudica todo mundo. É péssimo. E muitas Infelizmente. vezes o home care nem tá sabendo que tá acontecendo isso tudo na residência. Nem tá sabendo que o profissional tá enfrentando isso e que o Sim. paciente tá enfrentando diversos problemas. Verdade. 90% das empresas não sabem. Porque a cooperativa passa que tá tudo perfeito. Porque se a empresa souber, opa, licença que você Sim. venha para outra cooperativa, meu cliente. Porque eu não verdade. posso te perder, você é valioso para mim. Ou então, quando o familiar é um familiar esclarecido, entende do que está acontecendo, reporta para a cooperativa. Não tem retorno, vou para o cliente. Sabe para onde? Vou para meu home. Um dos motivos também pelo qual eu fui a fundo, assim, em buscar os direitos e deveres, né? É porque logo quando eu tive home care a primeira vez, foi assim, meu Deus, o que é isso? Se eu ia no banheiro, eu não sabia e tal, entendeu? Assim, perde realmente privacidade e tudo mais. E aí eu recebia, né, no início, muitas profissionais falando assim, nossa, mãe, aqui é tão diferente das casas que eu passo. O pessoal chega assim, ó, posso botar aqui, mãe? Pode, mulher. Que medo é esse? Ai, mãe, se você soubesse. Porque já passou por outras casas em que o familiar não é acolhedor, não é respeitador e não sabe que aquele profissional ali, ele também tem direitos. Não é só seu filho que tem direito, não. Perfeito. Ele também tem direitos. E você também pode, para proteger o seu profissional, para proteger aquele que é bom também com seu filho, correr atrás, dar uma ajudinha, dar uma força. Enfermeira, tá acontecendo isso e isso. Responda a minha técnica. Tá acontecendo isso e isso. O pagamento dela tá atrasado. Desse jeito ela não vem, viu? Você vai ficar no prejuízo, eu vou ligar para a empresa. O familiar, ele também, né, que obrigatoriamente tem que fazer. Mas se tá cuidando do amor da sua vida, do seu filho, por que não você não pode ser pelo técnico? É perfeito. E entender por que tá tendo rotatividade. Isso. O que tá acontecendo? Porque tá influenciando na assistência de Lara. É entender qual é a raiz do problema. Verdade, perfeito. Porque tá tendo atraso. Tá tendo atraso da onde? Por quê? Isso. Tá tendo atraso. Tem cooperativas que não gostam, de fato, né? Mas a verdade é que quando a cooperativa ela tem uma administração boa e ela dá esse esclarecimento pro profissional, nem precisa da família chegar. Exatamente. Não chega. Verdade, Porque o profissional exatamente. mesmo fala, dona Vitória, sei lá, atrasou, mas a cooperativa tá aqui, tá falando, vai sair dar ainda posição. hoje. Gente, comunicação é tudo. Em todos os segmentos. É o que Sejam eu falo, claros, tudo. verdadeiros. Tenha comunicação
Deixa aquele profissional esclarecido do que está acontecendo. Porque muitas vezes o problema não está na cooperativa. Muitas vezes o convênio não reportou, não passou o valor para o home. Exatamente. O home não teve como passar para a cooperativa. Infelizmente, quem sofre é a cooperativa. Nesse caso, E os porque o profissional profissionais, né? não vai pro domicílio, e aí fica aquele telefone que tá atrasando porque não me pagou. Isso. Então, assim, de fato, traz um prejuízo. Mas quando a cooperativa bota a cara a tapa mesmo, né? Mulher E fala, não, que ó, eu faço vídeo. infelizmente atrasou, explica o motivo, mas a gente tá aqui, ele vai te responder. Dá uma segurança pro profissional, eles conseguem compreender. Exatamente. Gente, já teve atrasos lá na cooperativa de 11 dias. Nossa. Imagina, 11 ficou dias. louca aí. E o engraçado, sabe o que é? Normalmente é o último dia que a gente repassa o valor, o último dia do mês. Imagine que, em vez do último dia, foi 11 dias depois. Nossa. Foi quase 3 meses para o profissional receber o valor. Caramba. Então, assim, e o engraçado é que, assim, como os profissionais me conhecem muito, eu faço vídeo explicando e boto meu rosto mesmo, eu recebo mensagens. Fica bem, tá tudo bem, a gente tá esperando. Imagina, chegar ao ponto de um técnico que tá com dinheiro atrasado, mandar uma mensagem para mim, falando assim, tá tudo bem, Ifa, eu entendo, a gente confia em você. Mas é Vai dar justamente tudo por essa certo. segurança que ele tem através da cooperativa, através de você. Eu fico assim, eu falo, meu Deus do céu, não tem como não continuar dessa forma. Porque é Verdade. perceptível que tá dando muito certo. Aí Sim. vem uns, Infa, eu me perdoe de falar isso, mas é porque tá bem difícil pra mim. Ela ainda pede desculpa. Eu falei, mulher, você não tem que pedir desculpas, não. Tá difícil mesmo, eu imagino que esteja. Uhum. Porque o profissional, ele se organiza E financeiramente. outra, mesmo que não esteja, ela trabalhou, ela tem todo o direito de receber Exatamente. na data E de correta. cobrar. Uhum. Exatamente. E o financeiro, enfim, o setor que precisa dar retorno, precisa dar retorno. Não é simplesmente desligar. Ficar não é chateado. simplesmente ficar chateado. Não. Eu, inclusive, falo lá na cooperativa. Se o profissional estiver gritando, não justifica. Mas escuta e tenha empatia. Porque é o gás dele que tá faltando, que ele não tem dinheiro pra poder pagar. Verdade. Quando era na minha vez, né, do profissional ligar gritando, eu dizia, ó, infelizmente, com esse tom de voz eu não consigo manter essa comunicação. Quando você estiver conseguindo me ouvir, eu te ligo novamente. Ô, Tati, eu lembro que você fazia assim. Ela literalmente fazia assim. É porque muitas vezes, se eu fosse debater com ele ali, Não ia dar iria em nada. me- ego, né, gente? Sou ser humano. Iria afetar meu ego. Eu ia querer responder à altura, mesmo isso, o erro não é meu, porque não consegui pagar naquela data. Mas chega uma hora que ultrapassa a parte profissional e mexe no ego de ser Verdade. humano. Ah, porque tá me dizendo desaforo, eu vou querer responder. Então, para que eu não chegasse a esse nível, então eu dizia isso, ó, com esse tom de voz, com esse tipo de comunicação, com essas palavras, eu não consigo continuar contigo na ligação, tá? Vou estar desligando. Em um outro momento, mais oportuno, estiver um pouco mais tranquila, eu consegui falar, se eu conseguir me ouvir, aí eu te retorno, a gente conversa Perfeito. melhor. Lá aconteceu, tipo assim, é muito raro, mas eu acho que aconteceu algum tempo atrás, e aí a gestora falou assim, que não ia mais atender e passou pra mim, aí vem pra mim. E aí eu liguei pra esse profissional, eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, não justifica você tratar mal a minha gestora de escala, ela deixou de te responder. Só que assim, os técnicos, eles não tinham essa visão, eles estão começando a ter agora por conta do movimento que a gente tá fazendo nas redes sociais, que tá trazendo esse esclarecimento. Eles achavam que a gestora de escala ficava no ar-condicionado, no computador, na maior paz. E a gestora de escala, assim, ó, tremendo o Meu olho de Tremendo. ansiedade. Eu sempre falei, eu queria só um minuto, só um dia aqui comigo pra entender como é que funciona. É difícil. Não, Não é é fácil. fácil. A gente segura uma peteca, as meninas, né? Que hoje eu não sou mais gestora. É. Ô, senhor, muito obrigada. Mas eu valorizo horrores Demais. a gestão de escala. Não E tem ainda como. mais quando a gente veio da gestão, É isso que eu né? ia falar. Quem já passou, É sabe? diferente. Conhece as dores, Isso. né? E assim a gente consegue entender os dois lados. Porque já teve momentos, já tá na gestão, e tem que sair pra dar plantão, né? De cobrir paciente, minha Eu não querida. faço isso com minhas gestoras de escala, não, sabia? Agora Eu dá um vou susto começar a nelas. fazer isso. Desculpa, Pra meninas. isso. Oh, meu Deus. Se não admitir esse paciente, é vocês que vão dar o plantão. Gente, a gente fazia Coitada das isso. meninas. Já ouvimos muito isso. Se não conseguir Quando a cobrir gente a escala, errava, quem um vai exemplo, vocês? eu no início eu era muito verde e eu não tive um treinamento, a gente não teve, a gente foi jogada Teve que na aprender gestão na de escala, prática. né? É. Né? Mas sou muito grata por essa Sim. oportunidade, pelo amor de Deus. Mas a gente foi jogada. Hoje não, hoje eu treino minhas gestoras de escala, faço o introdutório que eu mesma explico o segmento de home care, tudo direitinho. Mas naquela época eu não tive. E aí eu tive alguns erros, sei lá, Tati vai lembrar, velho. Eu tinha alguns erros, eu esquecia de cobrir a minha escala, um paciente tal. Vá cobrir. Foi você que errou. Se E aí você vai não ali, né, conseguir botando nenhum técnico, quem jalecozinho, vai se você? tremendo É. toda, pra poder ir cobrir. A filho. técnica não conseguiu fazer um cateterismo. Vai A você. gestora de escola que vai. Vá.
Já Então, passamos por isso. Foi você que colocou a técnica Então, sem assim, experiência. quando a gente traz essa vivência, né, pra aqui, é que são coisas que a gente realmente viveu. Não é só quem tá aqui no ar-condicionado digitando, não. A gente sentimos na E a pele. pressão, Tati? E a Não lembra, pressão? não. O sobreaviso. Eu tento não Oh, colocar meu pressão na Deus. minha equipe. Assim, né? De não. Porque o home care em si é tempo-resposta o tempo O todo. todo. Aham. E assim, se o cliente não. Se você não responder o cliente de imediato, o cliente já vem pra mim fazendo queixa da gestão de escala, fazendo queixa dos setores. Então, eu tento minimizar esse peso. Por isso que eu aumento horrores a quantidade de pessoas que tá interno. Não tem limite mesmo, não. Para tentar suprir isso. Mas a verdade é que a pressão emocional de quem faz a gestão de escala é É difícil. absurdo. Agora mesmo a gente admitiu um enfermeiro, né, o Pedro, maravilhoso, mas ele disse, não é para mim. E tá tudo E é muito bem. importante, quando o profissional entende que não é pra ele se demite. E tá Assim tudo como bem. Vitória vê que aquele profissional, ela demite o profissional, ou o profissional vê que Larinha não é pra ela demite Isso. Larinha. Então a gente precisa aprender a respeitar a demissão do outro. Sim, a demissão que a gente fala, tipo assim, um afastamento. Isso. Né? Um Hoje não dá pra mim, eu afastamento, preciso me demitir dessa escala. Eu vou me afastar dessa Isso. assistência, não é pra mim. Eu digo que gestão de escala não é pra qualquer pessoa, Não não é qualquer enfermeiro que vai estar assumindo. A gente criou um vínculo, né? Eu, ela e as meninas que a gente realizou com esse primeiro vínculo de gestão de escala. Umas foram para hospitalar assistencial e realmente falaram que não era pra ela. Júlia. Sim. Um beijo, Júlia, querida, maravilhosa. Vou I te chamar love pra you. aqui. I love you. E o que acontece? Júlia, ela tentou a gestão de escala, não gostou, e ela fala mesmo, não gostei, não quero gestão de escala de jeito nenhum. Sim. Foge, mulher, de um jeito. Mas ela é excelente no assistencial. É. Já a gente foi pra parte administrativa, É. vai entender. Na verdade, eu achei que eu sempre ia ser emergencista, né? Ó, sai Sempre. fora, cara. Meu Deus. Sempre. Eu falei, olha, Administrativo. minha vida é emergência. Por Olha hoje ilusão. como é Foi que tá. foi puxando pro administrativo. Foi. E o que as pessoas precisam entender é, nós somos tão enfermeiras quanto as que estão na emergência, Sim. quanto as que estão na UTI. A gente faz acontecer Exatamente. tanto quanto. Tanto. Isso. Por que a gente não é visto como enfermeira se a gente não usa um jaleco? Uhum. Quando me perguntam, você faz o quê? Mas você não dá plantão? Eu falei, não, mulher, mas eu trabalho muito também. É quase É. plantão. Tem gente que fala assim, eu sou técnica de enfermagem, trabalho em home care. Eu sou enfermeira de home care. Mas sabe o que é? As Gente, pessoas por quê, veem o né? home care como se fosse o cuidador. Eles não entendem a diferença. Que Tati, não você é vê. técnico de enfermagem do domicílio. Exato. Mas aí, Mas é infelizmente, porque eu sempre culpo o profissional. Não é culpando, mas sempre trago a responsabilidade para o profissional. É o próprio Você se profissional. comporta como técnico que faz naquele domicílio. Pronto, perfeito. Porque o técnico. Meus técnicos estão me odiando. Meninos, vocês sabem que eu sou sincera. Pelo amor de Deus. Polêmica. Eu brigava muito. Técnico do domicílio de chinelo. Ah, tá, que eu vou ficar de sapato o tempo todo. Não, eu entendo que vai ter um pouco mais confortável. Mas assim, já aconteceu de chegar uma ambulância para dar assistência ao paciente e a técnica tá sentada no telefone, de chinelo, de legzinha, e nem se apresentar como a técnica do domicílio. Postura. Eu posso trazer uma coisa que aconteceu inacreditável? Por favor. Por favor. Sinta-se à Devo? vontade, por favor. Há Já gosto. 3 meses atrás, mais ou menos, minha filha teve intercorrência, né, e tal. Eu falei, e aí, vamos chamar a ambulância? Ela deu uma estabilizada, mas não foi o padrão dela. E aí, a técnica foi descansar um pouquinho. Eu falei, tudo bem, vai descansar. E aí, ela voltou a ter intercorrência, né, o oxímetro, bi, os aparelhos todos gritando. Aí eu falei, Jesus, chamei a ambulância. A técnica dormindo, eu tava dormindo e ficou. A ambulância Que do vergonha. SAMU chegou. E ali ela estava. Eu falei, eu também não vou chamar. Porque se o oxímetro tá disparando e ela não levantou, minha filha já tá correndo risco. Porque se eu tivesse dormindo, a profissional é ela. Ela precisa Bota seu dessa primeira alarmezinho. assistência. Então, eu vou deixar. Quando o médico chegou, ele fez assim, olha, a senhora é técnica, ela é a mãe. Eu falei, não, ela é técnica, eu sou a mãe. Gente, só pés invertidos. Aí ele fez assim, mãe, licença, eu vou tirar uma foto aqui. Eu falei, Ai, eita, Jesus pode Cristo. tirar. Aí quando ela levantou, já foi com o médico entrando no quarto, chutando o colchão de propósito. Então, Sim. assim, o profissional, ele realmente ele precisa se comportar como tal, né? Claro que acontece aquela coisa, eu sou familiar, gente, então a gente acaba, né, criando um certo vínculo, tem que ter muito cuidado com isso. Perfeito. Precisa. Tem que ter cuidado com isso, né? Eu tenho uma técnica que está comigo há quase 4 anos, então tem que ter cuidado. Tem um vínculo, tem um carinho, tem, mas é profissional e eu sou a mãe da Perfeito, paciente. Perfeito, isso mesmo. Entende? Então ela precisa agir como tal e eu preciso agir como tal. Então acontece muito isso, do técnico deixar de fazer alguma coisa porque tá mais à vontade. Uhum. Ou deitar e ficar ali dormindo, né? Tô super cansada. Não pode ser assim. Você tem o seu momento de descansar. Fala com todo mundo. Tem técnico que chega assim que não quer nem dormir. Falo, não, mulher, você tem que descansar. Perfeito. Tem o seu colchão aí. Meu Deus, colchão? Eu falo,
Nossa, eu tava acostumada É. a ficar na cadeira. Infelizmente, eles sofrem muito com isso. Não, meu amor, Ah. aqui você vai descansar no seu colchão confortável, porque pra você tá bem pra cuidar de minha filha. Olha que maravilha, vai ter 300 técnicos Oxi, urologistas eu pra poder- falo, ó, o que é que eu falo? Não tem medicamento, não tem procedimento, ela tá bem? Vai descansar um pouquinho. Você tem que descansar, Não tem porque se você problema não nenhum, estiver não custa. descansada, você não consegue dar uma boa assistência. Sim, verdade. Então vai Agora, descansar. sobre isso, né, de questão, tipo assim, é técnico de home care. Tipo, nem é técnico. Ainda tem essa visão, É. eu acho que também, primeiro, pela comunicação, né, pela falta de entendimento, tem gente que não sabe nem o que é um home care. Exatamente. Você chega na população, numa mesa, numa roda de conversa, você sabe o que é home care, ninguém sabe Não. nem o que era um home care. Isso. Então, eu acho que é falta de informação. Tem gente que trabalha no hospital, que é RH de hospital, que não sabe o que é um home care. Que não tem entendimento, É ou que sabe o verdade. que é um home care, mas que não tem noção de que um técnico de enfermagem lida com ventilação mecânica num E o domicílio. Exato. domicílio. Coisa que no Sendo que hospital no hospital jamais não. ele Não. faria isso. Ele teria o Cateterismo? fisioterapeuta lá pra fazer, né? O Exatamente. Nem o serviço. enfermeiro jamais faria isso dentro do hospital. Então, como não valorizar um técnico Uhum. desse? Então, eu acho que é falta de esclarecimento para a sociedade, não só para a parte da área de saúde, para a sociedade como um todo. Eu acho que os próprios profissionais da área de saúde que estão no home care desvalorizam. Cuidado com a fala de Isso, vocês, perfeito, gente. Helena. Se a gente não valoriza aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, quem mais vai valorizar? Ninguém. Então, assim, os próprios profissionais estão no home care, né? Até chegar alguma coisa melhor. Isso, eu já escutei muito Gente, isso. isso é muito eu já escutei feio, isso lá em muito casa. feio. Não se fala mal de onde você ganha seu pão de cada dia, meu amor. Pelo Tá amor de ruim, Deus. saia. Exatamente. Você tem Então, quer uma tudo coisa isso- melhor? Vai em busca. E elas precisam, né? Os técnicos precisam entender que isso reflete Neles. neles. Porque se você não tá valorizando o home care, não tá valorizando esse segmento que você está, você não tá valorizando você, Uhum. como profissional. Isso. O seu currículo não vai ser bem visto quando você colocar lá que tem experiência de home care. Não vai É só mesmo. um Quando eu exemplo. escutei isso, inclusive de uma profissional dentro da minha casa, eu falei assim, deixa eu te dizer uma coisa. Você faz aqui muito mais do que o técnico faria dentto do hospital. Gente, olha que Se você absurdo. chegar A hoje mãe no hospital, tá dizendo isso para o profissional. Imagina. Tenha consciência. se você chegar hoje no hospital, você vai dar, assim, uma enxurrada de conhecimento no técnico, que às vezes que ele tá ali só pra fazer um medicamento, um procedimento mais simples, básico. Você faz cateterismo, que é coisa do enfermeiro dentro do hospital. Você mexe no ventilador, que é coisa do fisioterapeuta no hospital. Você faz aqui aspiração, que é coisa do fisioterapeuta do hospital. Mas aí eu trago a responsabilidade, que eu já falei de 2 pontos, e o terceiro e último é o quê? As instituições de saúde valorizam absurdamente o hospitalar. Por que não valoriza também o home care? Eu valorizo muito o hospitalar, mas vamos dar o espaço do home care também. Sim, Vamos isso, falar com sobre o home certeza. care também. Vamos A falar importância, da né? importância. Vamos mostrar um lado positivo e que é uma forma de atuação. Por quê? Porque se não houvesse crescimento no home care, você não estaria como coordenadora de enfermagem no É hospital. verdade. Verdade. Eu não estaria como presidente de uma cooperativa. Uhum. E CEO de 300 mil outras empresas. É brincadeira. Ainda não. Então, Mas vai. assim. Amém. Então, assim, as pessoas precisam entender que existe sim a possibilidade de crescimento. Que o home care. Nesse momento, eu tento colocar que o home care é o início de uma carreira. Mas pode ser o início e a continuação de uma Eu carreira. já tive técnicas, né? Inclusive uma delas você conhece, que passou a ser enfermeira. Formou-se como enfermeira, Adoro isso. né? Eu já tive hoje 3 técnicas que entraram como técnica. Lara foi primeira ou segunda paciente no home care. Estudaram enfermagem, se formaram e hoje estão trabalhando em hospital ou em cooperativa. Que Entende? bacana, tá Uhum. vendo? Eu acho que, como a Helena trouxe, essa questão, né, da população não entender de fato como é o home care. Se fosse melhor falado, melhor explicado para a população o quão está crescendo a assistência domiciliar no nosso Brasil, Isso é verdade. tá absurdamente. Se a própria família, se as pessoas tivessem conhecimento do que é assistência domiciliar, de quantas pessoas que estão no hospital aguardando ali, porque tem lesões e tá dentro do hospital, que ali não vai ter o que fazer mais por ele. Que no domicílio ele pode ser assistido e ficar junto com o seu familiar, ter uma assistência digna, valorizada, Isso. especializada. O quão seria melhor para aquele paciente? Mas é uma coisa que não é divulgada. Com certeza. O povo não consegue enxergar o crescimento. Infelizmente, hoje, a nossa população é uma população que está envelhecendo muito mais rápido. O nosso nível de mortalidade está muito maior do que de É verdade. natalidade. É verdade. Então, o nosso patamar de pessoas idosas está maior. A probabilidade de se tomar uma proporção maior de assistência domiciliar é muito grande. verdade, Isso. é verdade. Inclusive, tem famílias que não recorrem ao home care porque não sabem, Não não sabem. conhecem. Exatamente. E aí fica a Não sabe nem família que tem indo direito. não sabe nem que tem direito.
E aí fica nessa questão, não sabe nem que pode solicitar o plano, não sabe por onde ir, qual Não sabe os caminho. caminhos. É. E aí a gente tenta mudar, como? Com projetos, que foi o projeto do podcast. Inclusive, uma dúvida, né, que eu falei, como é que Vitória aceitou assim? Qual foi seu pensamento quando você recepcionou a solicitação para participar de um podcast? Quando eu recebi o convite, né, eu perguntei do que se trata, né, como é que vai ser, qual o desenrolar. E aí, né, a profissional me falou, eu falei assim, poxa, eu acho que é importante. É importante eu falar o meu lado de familiar, é importante eu escutar também o lado do profissional que vai estar ali, porque eu falo para todo mundo. É difícil da gente sempre conseguir se colocar no lugar do outro. Mas eu, na minha casa, eu tento me colocar também no lugar do técnico. Por quê? Se eu sou técnica de enfermagem, eu não quero chegar aqui e ser destratada. Perfeito. Eu quero chegar aqui e ter um ambiente acolhedor para eu trabalhar. Eu quero chegar aqui e me sentir bem. Então, o que é que eu posso fazer para essa pessoa se sentir bem e confortável para trabalhar? Então, eu sempre estou tentando ali, né, me colocar o máximo que eu posso. Então, quando eu recebi o convite, eu falei assim, velho, eu acho que é a oportunidade que eu tenho de falar o lado da gente que não é ouvido, né, e desmistificar, né, muita coisa que Nossa. acontece, né? Tem muita coisa que não acontece, mas que falam. Né? Assim como eu escuto também muita coisa que não é verdade, mas eu escuto. Então vamos aproveitar essa oportunidade E para realmente foi falar, esclarecedor. né? Realmente foi muito. esclarecedor. Vai ser uma forma realmente de visualizar a assistência né, de forma realmente específica, essas questões que você colocou aqui no episódio, de que realmente o profissional fica com um pouco de sentimento ruim frente você a solicitar a substituição. E aí ele mesmo cria todo aquele Isso montinho acontece de muito. pessoas. Isso prejudica tanto a escala, tanto. Verdade. E aí a gente pega e traz essa situação. A gente vai acabar, porque senão a gente fica aqui 3 dias, né? É muito assunto. É muito assunto. E eu gostei bastante desse equilíbrio de trazer realmente um familiar para estar trazendo essas realidades pra gente. Quero agradecer a presença das duas, dizer que foi muito benéfico. Amei, de verdade. Pretendo sim chamar de novo em outros episódios. E eu espero que vocês aceitem. Mas antes da gente finalizar, obviamente, eu vou pedir para que você, Tati, fale alguma coisa para os técnicos de enfermagem, peça perdão, né? Não, porque Tati hoje acabou com os técnicos. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu queria que você trouxesse uma reflexão eu acho que para os profissionais que acreditam que não existe crescimento com o home care, porque eu acho que o seu exemplo profissional é isso. Uhum. É realmente perceber que, acho que foi o quê? 5 anos, mais ou menos, que a gente tem nesse percurso de home care. 5 por aí. anos. Indo pra 6. De 5, 6 anos, Uhum. mais ou menos, você galgou toda essa estrutura e foi para uma coordenação e continua aí, tanto que é difícil te chamar realmente consigo, difícil ter tempo contigo, é babado. E para você trazer esse ar, realmente, essa transparência de como o profissional pode estar chegando, galgando isso no home care, a partir do home care. Pronto. Tudo que eu falei aqui foi baseado em tudo que foi vivido, né? Eu estando na gestão de escala. Hoje, 80% dos técnicos que atuaram comigo quando eu era gestora de escala mantêm contato comigo. Tenho muitos que... Manda todos pra mim. Todos ainda falam comigo, tá no meu Instagram, mensagens. Então, adoro quando eu participo de algum vídeo, alguma coisa que eles comentam, a melhor enfermeira, a melhor gestora. Então, isso mostra que mesmo do meu lado profissional, de trazer pra eles a realidade, de chamar ele pra realidade, não isentou Tati pessoa. E que eles sabem separar. Aqui ela é profissional, ela precisa de fato pontuar onde tá meus erros, mas aqui também existe a Tati, pessoa, ser humano, que entende minhas fragilidades. O profissional que aceita isso, ele cresce. Demais, Verdade. demais. Então, assim, eu tenho técnicas que hoje está na UPA porque foi indicação minha. Eu falei, você é boa, eu quero você comigo. E eu sempre falo, se hoje eu tiver a oportunidade pra qualquer um outro lugar, eu levo minha patota toda. Puxa a cordinha, levo todo mundo. Porque eu acho que é bom você trabalhar com pessoas que são determinadas. Então, pensando muito na parte do home care, de cooperativismo, entendam que vocês é profissional de enfermagem, independente de onde vocês estejam. Um domicílio não vai te fazer menor profissional do que um hospital. Você é tão bom quanto, ou até melhor. Isso. Você tem muito mais responsabilidades. Então, acreditem em você, acreditem no seu potencial, estudem. Pra mim, a palavra certa é estudo e conhecimento. Estudem, busquem a melhora de vocês e não deixe se sentir menosprezado. Não transpareça isso para a família, para ninguém, porque você é importante e você é bom no que você faz. Agora só depende de você. O mercado tá aí para todos. Então, você não é menor porque você está em um domicílio. Você é muito bom. E assim,
vou trazer agora, né, falando de Lara, para você estar atuando com uma criança de 10 anos, que está 7 anos em um home care, um paciente nível 3, né, com aspiração, ventilação, é porque você é muito bom. Então, você não precisa que Tati, que Helena ou que Vitória te diga isso, não. Acredita, estuda, se valorize, se respeitem. Para mim, é a palavra-chave. E assim eu encerro minha participação. Eu não sei nem mais o que falar, né? Mas realmente você disse muito. Arrasou. E Vitória, me fale, Vitória, por que você diria, assim, no sentido dos profissionais, para estarem se capacitando, para realmente você se sentir calma? Uma assistência, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Assim, eu acho que, como a colega falou, o profissional ele realmente precisa se capacitar, estudar, né? É o profissional da área da saúde, independente de técnico, enfermeiro, médico, ele precisa estudar sempre. Ele precisa estar sempre buscando adquirir novos conhecimentos, até porque ao passar do tempo as coisas vão mudando, né? Mas eu falo também que as cooperativas precisam capacitar o profissional. As cooperativas precisam, né? Então, se eu tô com um profissional que está na cooperativa, que não capacita, que não chama para fazer um curso, que não chama para ensinar a mexer numa bomba, por exemplo, aquele profissional ele vai ter dificuldade, né? Às vezes até de buscar sozinho esse conhecimento, mas estudem, se capacitem, se sintam seguros. E se você tiver dificuldade, fale para o familiar, né? Seja sincero e fale, ó, eu não sei, ou então, ó, eu sei, mas eu estou um pouco inseguro. Você consegue me ajudar? Você acha que dá pra gente desenvolver? Né? Isso precisa acontecer. Seja sempre muito honesto, né, e transparente para a sua segurança como profissional, porque você tem um corém, e tem a responsabilidade com o paciente, sabe por quê? Ela é uma vida, não é só um paciente. Minha filha é sua paciente e é a minha filha, é o amor da minha vida, né? É uma criança que eu queria que fosse perfeita, mas ela demanda dos seus cuidados para que ela tenha qualidade de vida com segurança. Então, seja transparente, seja profissional, seja ético e seja muito seguro do que você faz. Eu acho que junto a gente consegue caminhar e aí dar seguimento. Exatamente. Perfeito. Isso é bacana demais, porque às vezes a pessoa tem um problema emocional que ela não se sente segura em nada. Eu recepciono muitos profissionais assim, que colocaram na mente daquele profissional que ele não ia conseguir, que ele não era capaz, e às vezes o profissional sabe de tudo. Eu falei, mulher, você sabe de tudo. Exato. Por que você tá com medo? Internalizou que ela não tem capacidade. E tem. Eu já recebi muita profissional que tinha sim capacidade, né, que sabia fazer os procedimentos, mas se sentia tão insegura por conta das casas que já passaram, ou por conta da gestora que falava pra ela, né, de uma forma que não era legal, mas que sabiam. Exatamente. A gente tem um poder muito grande que é o poder da fala, da comunicação. A gente consegue estar estimulando, assim como a gente também consegue depreciar uma pessoa. Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado com nossas palavras e a forma que a gente fala. No mais, gente, a gente chega ao fim desse episódio, tá? Com essas reflexões maravilhosas, com essa visão, assim, absolutamente interessante de um domicílio. E que, se você chegou até aqui, né, meu amor? Pelo amor de Deus, se inscreve no canal, dá essa moralzinha pra gente, faz um comentário aí, por favor. Os técnicos de Tati, se não comentar nesse vídeo, pelo amor de Deus, já é demais, viu? As profissionais também que realizam assistência lá em Larinha, um cheiro, gente, comenta aí, segue também o Insta. O Insta, por favor, gente. Tá esquecendo. Vamos que vamos e até o próximo episódio.